Oi, pais, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o mau comportamento da criança e sobre o sentimento por trás disso, que é uma criança buscando se sentir aceita e importante. A gente precisa compreender que todo comportamento é baseado em objetivo. A gente faz as coisas tentando alcançar alguma coisa, né? Alcançar uma meta. E com as crianças não é diferente. Toda criança tem como objetivo, quando ela vem para esse mundão aqui, ela tem como objetivo se sentir aceita, né, pela família, pela sociedade e se sentir importante. Tendo uma contribuição social, eu contribuo para alguma coisa aqui, para esse funcionamento social. Afinal, nós somos seres sociáveis, né? E a criança já nasce com esse senso de pertencimento, ela quer pertencer. O que acontece é que muitas vezes a criança, por falta de habilidades, né, de como efetivamente o mundo funciona, quais regras são aceitáveis, né, em sociedade, ela vai emitir alguns comportamentos que a gente considera irritantes, né, mas o objetivo dela é ela se sentir aceita. E aí esses comportamentos irritantes vão deixando os pais cada vez mais irritados, com raiva, e aí eles brigam com a criança e aí contribuem para que ela comece a se sentir menos importante e menos aceita por esse ambiente social. É importante a gente pensar assim que crianças, elas são ótimas observadoras, mas elas são péssimas intérpretes. Então, elas observam pequenas mudanças no ambiente, na nossa fisionomia, no nosso comportamento, mas elas não interpretam muito bem o que significam essas mudanças. Elas criam ideias alternativas na mente delas, né? E isso contribui para levar ao mau comportamento. Vou trazer um exemplo para ficar um pouco mais claro, um pouco mais fácil para a gente entender. Imagina aquela criança que até hoje ela foi o filho único, né, da casa, então ela recebia todas as atenções, todos os cuidados da família. E de repente nasce um irmãozinho. E aí essa criança precisa dividir com esse irmãozinho ali o espaço, a atenção dos pais, uma coisa que para ela é muito nova. É claro que os pais não deixam de amar o filho mais velho, mas a criança compreende aquela demanda de atenção maior ao bebê recém-nascido como deixaram de me amar, deixaram de me aceitar, eu deixei de ter o meu espaço aqui de importância nessa família. E aí o que a criança compreende? Que para ela conseguir essa atenção dos pais, ela vai se comportar ali de um jeito semelhante ao bebê às vezes, né? Então, às vezes a criança, ela fica brava e ela bate no bebê, ou então ela começa a regredir, né, no seu desenvolvimento. Então, se ela já deixou de usar chupeta, ela pode querer voltar a usar chupeta. Se ela já desfraldou, ela pode já começar a ter alguns escapes, falar com voz de bebê, né, se a criança já tem uma linguagem bem desenvolvida. Então, todos esses comportamentos são no sentido dela se sentir aceita novamente pelos pais, se sentir importante ali, né, de recuperar o seu espaço. E o que acontece, né? Muito pelo contrário, os pais, obviamente, ali exaustos, né? Por conta de privação de sono, por causa de um bebezinho, né? Que demanda muito da gente, de atenção, a gente mais exausto ali, a gente fica com um limiar de paciência muito menor e aí a gente não consegue olhar por trás desse comportamento da criança, né? E aí acaba que os pais acabam ralhando com a criança, brigando com ela, né? Obrigando ela a se comportar como, né, adulta, como uma criança da idade, porque ela já é o irmão ou a irmã mais velha, né? E tudo isso vai contribuindo para que a criança se sinta cada vez menos importante, menos aceita pela família. E aí aumenta o mau comportamento e aí a família fica presa nesse ciclo, né? Que a criança precisa de atenção, ela tem um mau comportamento, aí os pais brigam, ela se sente menos aceita, ela tem um mau comportamento e a criança por si só não vai conseguir quebrar esse ciclo, ela precisa da ajuda do adulto, por isso é importante que a gente tenha essa consciência, para que toda vez, aqui eu tô dando um exemplo, né, de um novo integrante da família, mas a gente pode olhar para qualquer mau comportamento da criança, né, qualquer comportamento irritante,
como que traz irritação na gente, né? Como uma necessidade da criança não atendida, como algo que está por trás daquilo que ela está apresentando, né? É como se a criança falasse em códigos, né? Quando ela se comporta mal. E aí, o nosso papel é tentar decifrar esse código. Sempre que a criança estiver se comportando mal, eu olhar para ela e eu pensar assim, nossa, o que será que ele está precisando nesse momento? Então, é como se a criança dissesse pra gente assim, eu só quero ser aceita, mas eu tenho ideias muito erradas de como conseguir isso, né? Então, é nosso papel nós oferecermos para a criança, né, essa ideia de que ela é aceita, que ela é sim importante para o âmbito familiar, socialmente ali, mas que o comportamento dela não está sendo adequado e a gente oferecer alternativas de como ela pode se comportar. Importante a gente olhar para o comportamento da criança, para o mau comportamento, como uma falta de habilidades eficazes para solucionar problemas ou para se comunicar. Elas vieram para esse mundo há pouco tempo, muito menos tempo do que nós. Então elas não sabem exatamente como se comportar, como verbalizar sobre emoções, sobre necessidades. Então a gente vai ajudando nesse processo. É importante também nós nos responsabilizarmos pelo mau comportamento da criança. Isso significa que nós temos a nossa parcela, que quando a gente se descontrola, quando a gente grita com a criança, nós temos a nossa parcela para que a criança, nossa parcela de responsabilidade, para que a criança continue se comportando de forma inadequada, porque a gente não está parando, controlando as nossas próprias emoções e a gente não está indo lá e oferecendo alternativas para ela de como ela pode fazer diferente. Uma coisa importante também é que a gente conheça brevemente sobre desenvolvimento infantil, porque acontece que muitas vezes muitos adultos cobram comportamentos das crianças, né, que seriam adequados para adultos e não para as crianças. Às vezes o mau comportamento, né, a criança tá ali tendo um comportamento super adequado para a idade e os adultos classificam como mau comportamento. Então, por exemplo, uma criança que não para sentada, né, principalmente na primeira infância, de 0 a 6 anos ali, que ela não consegue ficar sentadinha, quietinha, paradinha, desenvolvendo uma atividade ou para se alimentar no momento das refeições ou para assistir televisão. Aquilo é visto pelos adultos como uma coisa muito, né, inadequada, como, né, falta de disciplina, porque a gente consegue ficar sentado e parado por muito tempo. Mas isso é uma necessidade do desenvolvimento infantil. Crianças são crianças e elas não conseguem ficar paradas e nem é esperado que fiquem. Isso seria prejudicial para o seu desenvolvimento. Então, compreender algumas fases do desenvolvimento infantil também é essencial para que a gente separe o que é ruim do que é adequado para a idade. Existem inúmeras formas que nós podemos encorajar as crianças, né, para elas se comportarem bem. Jane Nelson, no seu livro de disciplina positiva, ela diz pra gente que toda criança que se comporta mal é uma criança desencorajada. Então, nós temos inúmeras alternativas e ferramentas. Eu tenho apresentado para vocês ao longo dos vídeos ferramentas respeitosas e eficazes. Não funcionam como receita de bolo, que vai funcionar para todas as situações, mas a ideia é oferecer a você um leque de possibilidades para que você conheça a sua criança e você saiba, de acordo com cada situação, o que funciona melhor. Hoje, a ferramenta respeitosa e eficaz que eu apresento para você é parar, refletir para agir e não reagir ao comportamento da criança. Porque quando a criança nos irrita e a gente age com raiva, a gente está reagindo só, né? A gente está num modo sobrevivência ali. A gente não está agindo de forma consciente. Então, a primeira coisa que eu sugiro é que você pare e você pense na tua infância em situações que você realmente se sentiu desencorajado, não aceito, não importante, se sentiu humilhado, né, por algum adulto. E como que isso contribuiu para que você aprendesse alguma coisa? Também te dou a segunda sugestão de você pensar em outra situação em que você tenha se sentido, sim, acolhido por algum adulto na sua infância, que você tenha se sentido importante, né? E como que isso contribuiu para você desenvolver determinada habilidade de hoje.
Terceiro, é você pensar em como você trataria um adulto que estivesse passando por uma situação semelhante. Porque nós costumamos ser muito mais respeitosos com adultos do que nós somos com as crianças. Vou te dar um exemplo clássico. Se de repente um amigo ou um familiar tá com o seu celular na mão, você vai pedir o celular de volta, né? Com muita delicadeza. Você pode, por favor, me dar o celular que eu vou precisar usar? Agora, se é uma criança, né, que tá com o nosso celular, a gente vai lá e arranca da mão da criança. Já falei que não é para você usar isso, né? Então, totalmente desrespeitoso. Então, quando a gente para e a gente olha para a criança e a gente pensa como que a gente trataria um adulto na mesma situação, a gente tem uma tendência de ser muito mais respeitoso com a criança. E o quarto ponto é sempre a gente pensar o que nós queremos ensinar para a criança naquele momento, né? Porque quando a gente reage, a gente está se defendendo, a gente não está pensando em como disciplinar a criança. Quando a gente olha para a criança como dando um grito desesperado de socorro ali, preciso ser aceito, me aceita, por favor, mamãe, papai, né? Eu tô me jogando aqui no chão porque eu não sei o que fazer com esse monte de emoções, com essa situação que a gente tá passando. Quando a gente olha para a criança, né, dessa forma, a gente busca alternativas de ajudá-la e não de puni-la. E da gente pensar que habilidades que eu preciso ensinar para o meu filho nesse momento. Qual seria o melhor caminho que eu posso tomar para eu poder ajudá-lo nesse sentido, né? Para desenvolver essa nova habilidade. Então, o mais importante para a gente agir e não reagir é nós nos acalmarmos primeiro, a gente lidar com as nossas próprias emoções para depois a gente ajudar a criança naquela situação ali que tá, né, na crise emocional. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Nós nos vemos em breve. Um beijo, até mais, tchau, tchau!